Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Espero que todos estejam bem, né? Vamos lá com a nossa aula de hoje, de Ecofisiologia das Ciências Florestais. No semestre passado eu tive um problema com esse ponto aí, porque era um ponto que eu queria ministrar presencial com vocês, com essa parte de avaliação, né? De estresse abiótico, de experimentos, montagem de experimentos. Só que não deu por conta da vivência, né? Porque, melhor, da pandemia, né? Não permitiu essa vivência de vocês com os equipamentos e tudo mais. E eu, como eu falei, vou montar um curso pós-pandemia, né? Para quem quiser participar aí dessas vivências, nós oportunizarmos para vocês. Daí eu preferi fazer um direcionamento, né? Do que nós já abordamos na disciplina, e vocês vão ver essa parte aí para me dizer como avaliar o efeito dos estresse abióticos em plantas. Né? É uma pergunta, mas eu só comentei aqui de forma aberta, né, para que vocês entendam mais ou menos o que nós vamos fazer, beleza? Bem, nós vimos durante a disciplina os principais fatores, né, causadores de estresse em plantas. Então, tem uma gama de fatores, né, que nós podemos avaliar. Alguns são factíveis, outros não, né, porque requer muita estrutura, por exemplo, como a gravidade, né? Tem que ter uma superestrutura para conseguir avaliar a gravidade. Mas tem outros que são mais factíveis, que dá para você fazer algumas coisas só com poucos equipamentos e algumas metodologias ativas que dá para fazer, ok? Então, fica o mesmo direcionamento que nós vimos, né, das adaptações eu peguei das últimas aulas, isso que nós já vimos, nós já passamos nos estresses anteriores. E aí eu quero destacar para vocês que o que nós precisamos estudar e escolher, né, para fazer uma boa avaliação desses estresses. Primeira coisa, estude bem a fenologia e a fase do seu vegetal, né? Em que fase? Normalmente nós trabalhamos com mudas para fazer um trabalho com estresses por vários motivos. Primeiro, porque é mais fácil, né? Do porte, não vou trabalhar. Imagina você trabalhar com uma árvore gigante para fazer uma avaliação, né? Já trabalhei, é super cansativo, super oneroso, você gasta mais reagentes e tudo mais. Então, primeiro fato pela facilidade, e de fato é a fase mais sensível do vegetal, é um bebê. Então, se o vegetal é capaz de tolerar naquela fase, ele tem grande chance na fase adulta, né, replicar aquele aspecto de tolerância e vai repassar para a posteridade, para as suas gerações futuras, ou não, né? Nós temos essa hipótese, mas a grande maioria dos fatores de tolerância já na fase de muda são fatores hereditários, tá? De herdabilidade. E então você tem que estudar, né? Ver qual é a sua espécie de litinho, estudar as fases fenológicas dela, beleza? Mas nós trabalhamos com mudas. Então, quanto ao estresse, nós temos que saber quais são os tipos de estresse, que tipo de estresse você quer adotar no seu vegetal, qual o seu objetivo, o seu objeto de estudo, perdão, que vai gerar os seus objetivos, gerarão seus objetivos, o geral e os específicos, né, para fazer essa avaliação. Quais são as fases que você vai utilizar, não do estresse, mas as fases do estresse. Se é um estresse curto, intenso, se é um estresse mais demorado, né? Quantos dias, se por ciclos, por exemplo, dias de exposição ao estresse, ou então turnos, né? Eu posso passar por 3 horas, 5 horas, quando é um estresse como metal pesado, como sal. Nós trabalhamos por horas para saber o índice de sobrevivência. Então, você vai ter que estudar qual a fase de ativação do estresse no vegetal também, tá? E nós determinamos por duração. Então, quanto mais intenso, teoricamente mais rápido nós avaliamos. E quanto menos intenso, mais demorado nós avaliamos. Isso é uma questão que você vai ter que ler, né? Inclusive, aquele matéria do Lacha que eu enviei para vocês dá uma direção nesse sentido aí também, tá? Quanto à intensidade, então, nós temos o semi-moderado, moderado, semi-severo e severo, né? E o sem estresse, que é o controle. Então, qual o seu ambiente que você pretende estudar, né? Que vegetal você quer indicar para o ambiente? Então, você vai ter que levar em consideração todos esses fatores. Esses efeitos, eles são, às vezes, são mais intensos, às vezes são menos intensos, a depender do que você estuda, e, obviamente, que vai depender muito do que você, qual a sua espécie, né? Então, se você quer estudar uma espécie, assim, específica, né? Por exemplo, eu quero estudar sobre
Cedrela officis, ou cedro brasileiro, né? O rosáceos, ou tectonas grandes. Eu quero dizer, professor, eu tenho interesse em estudar essa espécie. Beleza. Aí você vê o estado fenológico dela, vê o que é que tem publicado sobre ela, o seu estado fenológico, como é que é o hábito de crescimento radiculado, a parte inicial, como se existe algum tipo de estresse já associado a ela ou não, né? Agora, se você quer indicar plantas para um ambiente, aí você tem que, de fato, estudar sobre o estresse que aquele ambiente é capaz de causar no vegetal e indicar, recomendar espécies específicas que tolerem aquele ambiente, tá? E aí, a literatura que vai trazer esse aporte aí, beleza? Bem, a parte pré-germinativa, os tratamentos e beneficiamento de frutos e sementes, é muito específico e é uma coisa que hoje em dia tem mudado bastante. Antigamente, como esse aí, um experimento que eu trabalhei com semente de jatobá, né, eu trabalhei com ácido sulfúrico, até porque para escarificar eu tinha pouco tempo, então eu tinha um ácido disponível, mas é uma metodologia que eu não uso mais, tá? Não uso mais, por vários princípios, em especial pelo princípio filosófico, né, profissional que eu tenho, né, eu tento usar metodologias que as pessoas usam no dia a dia, né? Plantadores, né? Ou agricultores. Então, eu tento trabalhar com metodologias que eles usam. Então, escarificação mecânica, térmica, eu prefiro mais do que a química. Mas isso aí foi uma coisa específica, né? Só para entender que você tem que estudar. E, de fato, a literatura recomenda para jatobá, né? De acordo com a RAIS, que está vendo até embaixo, né? VRAIS, né? Regra para análise de sementes, e adotar o protocolo de germinação. O protocolo de germinação mais adotado para o jatobá é ou o picote, né? Tem que fazer ou escarificar com a lixa ou um picote, no sentido contrário ao hilo, ou isso aqui já germina com 18 a 20 dias. Mas com ácido fúrico eu já tive germinação 10 a 12 dias. Então, eu tinha pouquíssimo tempo para fazer isso. Então, eu adotei metodologia, mas que é mais complexa, porque eu tenho que entrar em contato com o exército para, de fato, mostrar que eu estou trabalhando com experimento na universidade, né? Não tenho fins explosivos, né? Ou fins alheios para a utilização daquele ácido sulfúrico, tá? Então, eu prefiro, como eu falei, utilizar os plantadores, os que os produtores de muda, que os agricultores usam, que são métodos térmicos ou de escarificação normal com inversão, beleza? Então, aqui eu escarifiquei com ácido, depois eu lavei 20 minutos, então tem todo o protocolo, né? Quem quiser, eu posso mostrar depois o que é que a RAIS recomenda. Depois eu hidratei por 24 horas para depois colocar, não, por 12 horas para depois para germinar e super rápida germinação, enfim. Vai depender muito do que você tem em mãos, mas vale que a literatura já tem muita coisa. Então, aporta ela, procura ela para que ela lhe dê um suporte para isso, beleza? Quanto a transplante, eu acho que já falei um pouco com vocês, né? Isso aqui eu estou usando mesmo experimento. Particularmente, eu gosto de trabalhar com areia lavada para facilitar a remoção do estímulo radicular, né? Lavar direitinho, com calma e tal. Isso é uma coisa que eu mostro na sala de aula, né? Por isso que é a pena que a pandemia não está nos privando disso. E aí, normalmente, eu realizo ao entardecer ou nas horas mais frias do dia. Madrugada, já fiz muitas de madrugada quando eu dormi no laboratório. Ou antemanhã, né? Antes das 5, 6 da manhã. Mas o ideal eu prefiro o entardecer, porque você pega o início da tarde, tipo 4, 5 horas, você começa ali. A planta vai ficar mais tempo no ambiente frio, tá? Mais tempo sem ação do DPV, né? De pressão de vapor, que eu vou falar sobre ele já já. E ela tem mais chance de sobrevivência. Então, para o jatobá é uma planta simples, porque ela tem uma taxa de sobrevivência absurda de replicagem. Então, mas tem espécies que são bem mais sensíveis, né? Quanto mais interior de mata a espécie é, mais sensível ela é, tá? Mais sensível ao transplantio ela é. Inclusive, eu tive um insucesso gigante uns anos atrás com a Parque Pêndula, né? Que é o visgueiro. Nós plantamos, acho que 120, transplantamos 120 e só conseguimos umas 8 ou 9. Mas eu não fui eu que estava à frente, mas também a possibilidade de se eu estivesse à frente também não tem termos de sucesso, né? Mas é porque os meninos eles foram totalmente contra o que eu sempre falei para eles, né? Entardecer, as horas mais frias, deixar o substrato todo pronto, tudo prontinho já, com os buracos abertos, o substrato hidratado, para chegar lá e só fazer o plantio. Então, o que eles fizeram? Fizeram pela manhã, nas horas, 10 horas da manhã, no ambiente, na casa de vegetação aberta, o substrato não estava pronto, da repicagem, então erraram muita coisa. Então, isso aí, obviamente, diminui a chance de sobrevivência. Mas, de fato, plantas
de interior de mata tem uma acessibilidade maior, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado quando fazer esse processo de repicagem. Normalmente, nós fazemos 30 dias após a semeadura para germinações rápidas, com menos de 15 dias, 20 dias. Germinações mais demoradas, como a Juazeiro e tantas outras, né? Nós demoramos um pouco mais. Aí a gente estipula 30 dias após a primeira germinação. Apareceu a primeira semente germinada, ok, 30 dias depois a gente programa para fazer a repicagem. E tem que estar com o substrato lavado, no caso, areia lavada, no caso aí estou usando, mas tem que estar com o substrato peneirado, hidratado, com a circunferência já prontinha para introduzir a muda, tá? E aí tem que anotar tudo, né? Eu vou anotar a altura da planta, diâmetro do caule, né? Ou do epicótilo, caso você tenha uma muda muito pequena, comprimento radicular, número de folhas, né? Anotar tudo que você possível. A gente também faz o peso total da planta, para depois fazer uma estimativa com o que ela cresceu durante esse período, né? Normalmente a gente anota essas informações, são informações muito válidas, porque dão uma noção de crescimento daquele ponto da repicagem até o desenvolvimento do experimento, tá? Então, você tem que estudar o hábito de crescimento da parte aérea do radicular, sim, porque vai determinar qual tipo de recipiente você vai utilizar e qual substrato, né? Se você precisa fazer algum tipo de análise no substrato, correção, normalmente a gente corrige a acidez, ou a parte nutricional, de fertilidade, tudo, né? E aí é importantíssimo que você faça esse estudo do crescimento. O mais difícil é quanto à parte do hábito de crescimento radicular, porque são poucos relatos científicos que dão noção de crescimento. Não em comprimento, mas em matéria seca você vai ter condições de ver. Então, normalmente quando é um substrato muito robusto, né, ou melhor, um vegetal que tem um crescimento radicular muito robusto, nós optamos por recipientes mais largos, né? Então, a gente usa um saco, usa um tubete mais largo, de 290 centímetros cúbicos acima, né? Do que os mais curtos, mais estreitos ali, que tem uma demanda menor de substrato, tá? Lembrando que, já que estou falando de recipiente, está se levantando uma bandeira aí, mundialmente falando, para que se reduza o consumo de sacos de polietileno, como esse daí, né? Está se reduzindo cada vez mais. E a gente busca usar os tubetes, tá? Porque são permanentes, ou melhor, são temporários, né? No mínimo 10 ciclos agronômicos, ou ciclos produtivos, e aí dá uma longevidade maior e um descarte melhor para aquele plástico. O plástico do saquinho tem se tornado cada vez mais um passivo ambiental. Então, tomemos cuidado com isso, tá? Vocês que são propagadores de ideias, futuramente tentem evitar o uso do saco, tá? E até com a questão de custo, o tubete, ao longo dos 10 ciclos produtivos, se torna muito mais barato que o próprio saco, tá? Então, você vai ter que, no momento do plantio, fazer essa parte, como eu falei a vocês, avaliar o crescimento inicial, né, que nós já mostramos aí rapidamente, estudar quais são os principais métodos de repicagem, que normalmente são esses que estou mostrando aqui para vocês, mas existem outros. Eu não gosto de utilizar solo, né? Quando eu tenho um prazo de 30, maior que 60 dias, aí eu uso solo, mas quando eu tenho prazos curtos, aí eu posso usar um solo já também com areia lavada, na areia de rio, porque aumenta a aeração, fica mais fácil você lavar o sistema radicular depois. O solo, ele dificulta muito fazer esse processo de lavagem do sistema radicular, tá? Ele dificulta bastante. Então, para repicagem, eu acho interessante vocês trabalharem sempre com areia lavada, caso você possa. Coloca lá para germinar, 2, 3 centímetros de profundidade, né? Espera o tempo de germinação, avalia essa germinação, vê o crescimento inicial, aparecem as primeiras folhas permanentes, né? Quando aparecer o segundo par de folhas, já tem tempo, em torno de 15 a 20 centímetros, tempo de transplanteio perfeito aí para vocês, tá? Depois você vai ter que estudar também sobre aclimatação. Quantos dias eu tenho que deixar até iniciar a fase de crescimento, né? Então, o ideal, não existe um prazo mágico de 30, 60, 40, não. O ideal é o tempo de expedição da muda. Normalmente eu uso esse tempo de expedição. Então, quando eu quero fazer um experimento curto, né, de tiro curto, espero chegar aos 90 dias, que é o prazo mínimo para a fase de rustificação, para depois iniciar. Então, se eu tenho 30 dias até a replicagem, mais 60 dias para depois começar a parte de experimentação. Mas se você já quer submeter um experimento com duração contínua, tipo a cada 3 meses de avaliação, né? Um exemplo, eu quero trabalhar com um estresse hídrico a 50% da capacidade de campo, ou sal de 25 milimol, né? Micromol de carga, ou luz a 50%, 80%. Então, um experimento que você vai demorar com um fator de estresse
lá agindo sobre o vegetal, a intensidade do fator de estresse, então eu posso trabalhar já 30 dias após a repicagem. Então, a planta está com 60 dias de idade, você inicia e depois você contabiliza o teu... Mas, enfim, isso tudo é passível de ser estudado. Você pode estudar como essas metodologias são adotadas e adotar no seu experimento também. Lembrando que cada vez mais nós buscamos, como eu falei, mudas justificadas, mudas que tolerem ambientes estressantes, né? E que sobrevivam em condições inóspitas. Nós buscamos isso. Então, rustificar, tornar rústico, tornar a planta apta a sobreviver a esses ambientes, beleza? E aí você vai ter que estudar o processo de aclimatação e a submissão ao estresse. Então, como é que eu devo fazer? Isso leva em consideração aquele primeiro slide que eu mostrei a vocês, né, de conteúdo. Fator de intensidade, tipo de estresse, duração, tá? Você tem que levar esses 3 fatores em consideração aí para montar um experimento legal com estresse. Então, os arranjos têm vários tipos, vários métodos de avaliação. O que eu uso mais, como eu falei para vocês, é o hídrico, salino, nutricional, luminoso. E agora, o metal pesado, que é a fitorremediação. E as metodologias a gente brinca com elas, né? Quanto ao tempo, quanto ao fator de intensidade. Por exemplo, eu posso fazer um ciclo de rega ou um ciclo de nutrição, por exemplo. Aí eu coloco rega todos os dias, rega a cada 3 dias, rega a cada 6 dias, rega a cada 10 dias, rega a cada 12, enfim. E vou ciclando isso aí, ciclo de rega. Posso fazer por capacidade de campo, né? Eu quantifico a capacidade de campo daquele volume ali do tubete, do saco, e vou aplicando as dosagens paulatinas por dia. Então, essa aqui eu rego com 30 ml, a outra eu rego com 15 ml, a outra eu rego com 5 ml. Obviamente, isso é um cálculo, tá? Isso tem um cálculo, um artigo que eu posso passar para vocês, do Souza, que é a determinação da capacidade de campo. Eu já falei sobre isso em estresse hídrico, mas só para ressaltar, eu tenho como quantificar. Posso fazer também simulações de veranicos, ou de curtos períodos de seca. Então, eu estou aqui, a planta super hidratada, com 90 dias eu faço a supressão da rega. E aí eu vou acompanhando todos os dias a fisiologia dela, até que ela demonstre que está morrendo, né? Os fatores de fotossíntese e trocas gasosas foram afetados, e aí eu faço um desmonto, parto, enfim. São metodologias diferentes. A forma com que você vai simular isso é o que o vegetal vai encontrar no campo. O que é que tem em campo? Ou qual é o local que eu vou introduzir essa espécie? Aí sim, você se submete a essas condições, ok? Quanto ao delineamento experimental, você tem que dominar, né? Quais são os tratamentos que você vai ter, né? Quais são os tratamentos? Eu usei o exemplo aqui agora da irrigação, né? Então, eu tenho 32 mudas, 16 para controle, 16 para supressão de rega. Então, quando eu percebi que o experimento, que a muda fechou os estômatos, né, não está fazendo mais trocas gasosas, desmonto metade e a outra metade eu reirriguei. Então, essa habilidade de montar com parâmetros, com o seu delineamento experimental, você tem que dominar. Tá? Ninguém mais que você tem que dominar. Estou dizendo, ó, ninguém pode entender mais desse experimento que você, nem mesmo o orientador. O orientador ele tem várias coisas ao mesmo tempo. Ele pode entender até das avaliações, mas da espécie, do tempo, das planilhas, de quando foi. Ninguém domina mais que você. Eu digo aos meus alunos, quando estou nervoso, quando vão defender alguma coisa, ninguém domina mais essa porra que você, não. Desculpa a expressão aí, né? Calma, você não está sozinho, né? Não está sozinha. Eu estarei sempre lá no último vagão, né? Cuidando de você. Não sei se vocês entenderam. Mas que quando você for para os leões, né? Para uma defesa, qualquer coisa desse sentido, ninguém domina mais isso que você. Você vai lembrar ou então anota tudo para você ter tudo bem, né, na sua mente, esse cronograma, quando foi introduzido, o que foi feito, tal, metodologicamente você tem que dominar tudo, tá? Obviamente, como eu falei, o orientador ele domina algumas coisas a mais que o aluno, mas todo o trabalho daquela espécie e tempos e prazos, o aluno repassa para o professor, mas quem domina tem que ser o aluno, tá? Ou o executor. Então, você tem que dominar quais os tratamentos que você vai ter, se é nutricional, qualquer um outro, né? Oxidativo, enfim. Você tem que dominar os tratamentos, ver quais são os parâmetros e dentro desses parâmetros, quais as variáveis. Um exemplo, crescimento. Uma porrada de variável dentro de crescimento, né? Relações hídricas, tem outros porradas de variáveis dentro de parâmetros de relações hídricas, né? Assim como trocas gasosas, análises bioquímicas, né? E vários outros parâmetros que nós estudamos, avaliamos em vegetais. Como é que eu vou fazer essa casualização, né? Como é que eu faço essa brincadeira de tornar a coisa factível para a minha estatística? Então, eu tenho que fazer uma casualização condizente
com o meu método estatístico, senão vai ficar uma coisa que ninguém reproduz no mundo. A estatística ela tem que ser replicável, reproduzível em qualquer outro lugar. Você faz uma coisa que ninguém pode fazer no mundo, então não é uma casualização correta. Você percebe que aqui eu tenho, ó, um exemplo, tenho vários saquinhos aqui que estão com cores diferentes. Isso aqui é amarelo, vermelho, 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 amarelo. Então isso aqui eu estou casualizado, está misturado, ó, estão ao acaso. Eu não tenho bloco. Se eu tiver um bloco, a metodologia vai ser em bloco, aí eu utilizo o bloco, né, com a minha casualização dentro do bloco. Mas eu tenho que fazer a casualização de qualquer forma. Aqui é aleatório, tá? Mas eu tenho, se eu for utilizar em blocos, que sejam blocos repetidos e em função dos fatores ambientais, na luminosidade, na água. Eu não posso fazer uma predileção para um e pior para outro. Tem que ser todo mundo na mesma condição. Isso é vocês viram ou estão vendo em estatística experimental. Bem, os principais parâmetros estudados quanto a fisiológicos, quanto à avaliação de estresses, então, o crescimento, que nós já vimos algumas coisas, relações hídricas, como eu falei, as trocas gasosas, a eficiência do fotoestimadores, a eficiência quântica ou fluorescência da clorofila, que é a mesma coisa, os pigmentos fotossintéticos, que também está dentro de análises bioquímicas, e solutos orgânicos. Essa parte aqui nós chamamos de avaliações bioquímicas, tá? O ideal seria nós iniciarmos pelas medidas não destrutivas, ou minimamente destrutivas, como as trocas gasosas e as relações hídricas, e trocas gasosas é a eficiência quântica do fotoestimadores, que é a fluorescência, para depois irmos para as destrutivas, né? Relações hídricas, pigmentos e solutos, que usam folhas, grande sua maioria, e algumas delas, como a bioquímica, eu também utilizo a raiz, para depois passarmos para a última parte, ou seja, a parte de crescimento biométrico. Ok, altura, diâmetro, mercúrio, beleza. Mas a parte de crescimento em matéria seca é destrutiva, normalmente é o que nós fazemos por último no experimento. Então, eu tenho que dividir essa parte aí, né? Se você fosse fazer uma coisa cronológica aí, na sequência mental de vocês aí. Então, na parte de crescimento, o que é que nós avaliamos? Já mostrei alguns desses pontos, mas a altura da planta, número de folha, diâmetro do caule, depende da espécie. Se for monocotiledônia, eu vou mostrar depois. Mas nós temos que contar, né, o segundo, no caso aqui, o segundo par de folhas, mas pode ser a segunda ou terceira folha, ou uma folha situada no terço médio superior. Você divide a planta em 3 partes, né? Tem um corte aqui, imagina que seria um corte imaginário. Então, tem um terço médio superior, o medial e o inferior. Então, normalmente, nós utilizamos para fotossíntese, para trocas gasosas, para as avaliações de parâmetros normais, as folhas que estão contidas dentro do terço médio superior, contanto que estejam totalmente lignificadas, não estejam muito jovens ainda. Tem que estar madura a folha, tá? Já dei esses parâmetros aqui de altura, como é que faz para avaliar a nível de solo e tudo mais, já falei esses pontos aí. Para a parte de biomassa, né, nós já vimos isso lá em quem foi meu aluno de viveiros florestais, viu isso aqui. Então, tem a parte da alocação de biomassa, né, eu tenho a biomassa, a matéria seca das folhas, dos caules das raízes, e com essas partes eu calculo a alocação de biomassa, né? Vejo total, eu faço a relação da biomassa da folha, do caule e do raiz, e depois também faço a relação raiz-parte aérea, que é uma variável super importante, tá? A Benincasa é a detentora, que é a mãe dessa metodologia, mas ela está difundida no mundo todo, ela vamos dizer assim, a poetisa maior, né, da parte de crescimento vegetal do Brasil, e eu gosto muito do trabalho dela, né? Tem alguns livros que eu tenho dela e sou muito fã do trabalho dela, porque ela foi muito feliz nas técnicas que ela criou e nós utilizamos até hoje, tá? Eu acho que já passei para vocês, se não, eu vou conferir lá na nossa classe, se não tiver, eu passo para vocês também da Benincasa. Para a área foliar, existem vários métodos, Inclusive, nós temos um leitor de área foliar lá no laboratório, né? Quem já viu lá no LATEP, e nós já terminamos alguns experimentos, quando é muita folha, pela área foliar. Então, o pessoal do eucalipto lá da Vânia, do Alexandre, já foram lá no laboratório para fazer essas análises. E eu faço métodos alternativos, eu faço métodos que você pode fazer na sua casa, por exemplo, né? Desde que você tenha uma balança de precisão, uma balança próxima ali, que você possa ter uma balança que tenha no mínimo 2 casas decimais, você já tem condições de fazer isso. Então, você determina a área, né? Faz uma área conhecida dessas regiões, então, o terço médio também, tem um exemplo, 2 discos do terço médio superior, medial, e outros 2 discos, enfim, fico com 6 discos de 1 centímetro ou maior por folha, faço peso seco, enfim. Essas metodologias aqui são totalmente acessíveis, eu posso mandar para vocês também. Algumas delas estão em desuso, mas a gente ainda tem relação com a do Mielck, por exemplo, essa área foliar do Mielck,
Eu faço até hoje, inclusive faço curvas de correlação. Eu faço a medição da área foliar pelo método tradicional, melhor, não é tradicional não, pelo método da cópia, da fotocópia, né, que a gente pode escanear para uma área conhecida e ver aquela área pelo software. E eu posso também fazer isso pelo equipamento que nós temos, pelo leitor, né, de área foliar da Leica. Depois eu faço pelo do Miel, que faz as equações. Teoricamente, que da área na íntegra é da Leica, o equipamento. Então eu faço, se tem 100 lá, área foliar de 100 centímetros quadrados, e no meu de 98, eu faço uma equação para corrigir aquilo ali. Deu para entender? E aí são métodos usuais, todo mundo trabalha em laboratórios, é muito eficiente, porque um dos primeiros fatores de indicação do vegetal estar sob estresse, independente do tipo de estresse, é a redução da área foliar, ou do índice de área foliar. Então, na verdade, você sabe que o primeiro fator, isso é o primeiro fator visual. O primeiro fator na íntegra está dentro do vegetal, né? E acontece fisiologicamente, para depois ficar na fase externa. Então, com esse índice de área foliar, com essa área foliar aqui, nós calculamos também, em função da bem em casa, né, a razão de área foliar e a índice de área foliar e área foliar específica. Então, são métodos que você vai fazer para ver só a parte envolvida com a fotossíntese, a parte que está relativa com a área de cobertura do vegetal, né, de sombreamento das outras folhas. Então, isso são grandezas importantes. Então, se você pensa em fazer um trabalho, professor, fui contratado, estou para ser contratado com uma empresa que trabalha com plantio de introdução de espécies em ambientes nativos ou de revegetação de locais, é importante ter esse tipo de avaliação. E você vai ter que estudar um pouco mais sobre a determinação dessas áreas aí. E eu posso trazer esse material para vocês. Não, acho que até já coloquei para vocês, mas eu vou só conferir. Tá? Quanto a relações hídricas, deixa eu voltar aqui. Eu vou perder o fluxo lá. Se eu não voltar por aqui, eu perco o fluxo. Na parte de relações hídricas, nessa época da minha vida aqui, que eu estava nesse momento, eu trabalhei com o Wikimeter, né? Com o Wikimeter, que agora é um equipamento, vou mostrar para vocês a foto, é um equipamento da Leica, né? Caro pra caramba, que tem o patente da Embrapa também, mas é um método não instrutivo, por isso que eu trago ele para vocês. Você tem que ter parâmetros de tempo, avaliações nictimerais. Então, a nictimeral é ao longo do dia, né? Então, nós temos um ciclo circadiano, todo mundo tem, o vegetal também tem, animais também tem, que enquanto tem sol, a gente está acordado, via de regra. Nossas células estão acordadas. A partir do momento que você fica mais no escuro que no sol, né? Então você fica mais recluso em casa, tá? Inclusive a pandemia também trouxe isso. O nosso corpo ele perde mais energia, ele tem menos disposição. Então nós precisamos avaliar esses comportamentos, inclusive nós como vegetais, ao longo do dia, do ciclo circadiano. Nós chamamos de avaliação nictimeral, quando eu tenho avaliação ao longo do dia. Então eu tenho um ciclo perfeito de 6 horas aí, eu tenho 0, 6, 12, 18. Depois de 18, o próximo horário seria próprio 0. Então é por isso que aí já tem um ciclo completo. Mas tem que aprender a determinar esse ciclo sozinho. Já teve experimentos que eu já avaliei de 2 em 2 horas, de hora em hora, de meia em meia hora. Então, tem avaliações que nós não dormíamos, né? Eu mexia sozinho. Alguns equipamentos mais caros, a professora que eu liderava no laboratório me colocou como coordenador de equipamentos. Então, certos equipamentos só eu mexia. Então, tinha que passar, era, às vezes, 48 horas viradas, assim, eu conseguia tranquilamente, né? Nos intervalos eu dava cochilada e voltava, mas a gente ficava muitas vezes, né, continuamente fazendo essas avaliações, porque tinha que fazer avaliações nictimerais. Aqui eu estou usando um ciclo de 6 horas, mas eu posso usar outros ciclos, tá? Eu estou levando em consideração as variações do DPV durante o dia, ao longo do dia, temperatura e umidade, as ondas, né, de temperatura e umidade durante o dia, por isso que esse período aí. E o tradicional, que isso aqui é o equipamento, né, o protótipo. Então, nós comprimimos a folha com o êmbolo, né? Esse êmbolo dava para fazer essa avaliação, né? Nós quantificávamos quanto de pressão a gente utilizava para determinar. O mais tradicional é o potenciamento, que eu já mostrei para vocês também, foliar. Então, nós vamos uniformizar como é que chama? Xilema aqui, né, os vasos que estão totalmente sob a ação da temperatura do ambiente, né, do DPV, temperatura e umidade. E com esse corte, você vai uniformizar essa umidade, joga lá na câmara e você vai pressurizar até haver a visualização da saída CO, da quantidade de gás.
Então, você pode fazer em curso diário ou em horários contrastantes, ou seja, horários mais quentes dos dias, horários mais frios. Quando você tem muita grana, você faz como eu fiz ali, né, naquele período lá, né, que é não destrutivo. Então, eu posso fazer ao longo do dia, né, independente do horário. Putz, eu quero fazer a cada meia hora, faça. Quero fazer a cada uma hora, faça. Vai te dar muito mais informações. A questão é você ter disponibilidade de equipamento, de mão de obra, de tempo, né, para isso. Você tem, ótimo. Essa metodologia foi criada pelo Scholander, e ela é famosíssima, até hoje a gente usa a famosa câmara, né? Faz um barulho absurdo, né? E você quantifica exatamente a tensão de água no xilema, quanto de água existe no xilema aqui, desse vegetal. E se você tem pouca grana, ou então experimentar curto, tem poucas repetições e tal, aí você vai ter que fazer em horários contrastantes. Então, horários mais frios do dia e horários mais quentes do dia. Normalmente, nós utilizamos a antemanhã, porque, mas, se você avalia 4 horas, 5 horas da manhã, o valor vai ser uma coisa. Se você está meio-dia, obviamente, são valores contrastantes. Professor, então por que a gente não utiliza 6 horas da noite, 7 horas da noite? Vai ser à noite, tá? Vai estar frio. Porque uma coisa é você ficar, veja só, o vegetal ele ficou 7 horas da noite, por exemplo. A última raio de sol ele finda lá de 4h30, 5 da tarde, dependendo da estação do ano, obviamente. Vamos colocar uns 5, 5h30, tá? Então ele vai ficar só com 1h30 sem luz. Então o aparato fotossintético só relaxou 1h30, ele está lá ainda na ativa, mas está com 1h30. E o vegetal estava metabolizando. Uma coisa é você ficar nesse 1h30, outra coisa é ele ficar quase 12 horas, né? Se você for levar em consideração de 5h30 para 5 da manhã, ela fica 12 horas dormindo, só reidratando, entendeu? Então, eu sempre preconizo a de manhã como horário de melhor demanda evaporativa e melhor disponibilidade hídrica para o vegetal no solo. Então, é por isso que nós trabalhamos normalmente 5 da manhã, 6 da manhã, meio-dia, horário mais quente do dia. Tá? Meio-dia até 2 horas. Então, um método super prático, muito legal de trabalhar, e é só ter a câmara, né? Bem, aqui é só um exemplo de como é que funciona, né? A parte nictimeral, isso aí foi feito, ó, você vê o contraste, né? Antemanhã e meio-dia. Então, esse azão aqui, ele compara entre eles aqui, não, entre eles aqui, e esse Bzinho aqui, não, desculpa, o azão compara aqui dentro, ó. O azão compara esse pretinho aqui com esse pretinho aqui, tá? E o azão cinza compara esse cinzinho aqui com esse cinzinho aqui, tá? E aqui a azulzinha entre esse vermelhinho entre esse, assim sucessivamente, obviamente. Então, eu sempre preconizo para vocês, como eu falei, antemanhã, entre 5 e 6 da manhã, meio-dia, um horário de maior demanda evaporativa. É uma medida negativa. Então, vai de 0 até menos alguma coisa. Aqui está em megapascal, né? Não tem unidade, mas está em megapascal. Na verdade, isso aqui, quando você vai para a câmera, menos 0,5 aqui é 5 bar, né? Aqui não está 6, aqui é menos 6, 7. 5 bars, né? Que já é uma pressão considerável. E a gente divide por 10 para dar em megapascal. Não tem unidade aqui, mas é em megapascal, tá? Bem, aí tem uma outra medida que é mais barata, não precisa ter a câmara de pressão de Scholander, é um método alternativo, não é tão perfeito, não é preciso quanto a câmara de pressão do Scholander, né, o potencial hídrico foliar, mas é super legal e normalmente está um valor bem próximo ao potencial, entre 80% e 90% ali do potencial hídrico foliar, que é o teu relativo de água. Então, você vai pegar discos, fazer um peso fresco desse disco. Coloquei um exemplo aqui de 6 discos foliares, ou de recortes. Eu não preciso ter uma área conhecida. Antigamente, eu trabalhava com área conhecida, hoje em dia não precisa mais ter. É só ter contanto que seja a mesma área. Eu posso pegar uma folha agora, fazer pesar o peso fresco dela, depois mudar a folha para fazer outra metodologia. Não, tem que ser os mesmos recortes de discos. Imagina que eu tenho 6 recortes de discos, né? Faço o peso fresco. Depois eu coloco ela em água deionizada ou água destilada, de destilada que nós utilizamos. Infelizmente, a gente não tem como pegar água deionizada toda hora. E a baixas temperaturas. Então, nós colocamos as placas de Petri na geladeira, cobertas, né? Para evitar a ação da luz, né? Também. E de fatores externos. Depois que a gente pesa, 24 horas depois, a gente tira o excesso da água e determina a biomassa túrgida, né? O peso da biomassa túrgida ou o peso após hidratação desses discos.
Depois que você pesa ele, tira o excesso de água, então faz o peso, você leva esses mesmos discos para a estufa por 24 horas ou até atingir peso constante, porque às vezes 24 horas não são suficientes para folhas papiráceas e coriáceas. Folhas normais, né, membranáceas, perdão, é mais tranquilo. Agora, papirácea e coriácea demora mais, e algumas delas não estabilizam com 24 horas. Né? Então, depois quando você tem o peso da biomassa fresca, o túrgido e o seco, nós aplicamos essa fórmula aqui e vai dar em percentual, já que estamos multiplicando por 100, vai dar em porcentagem ou percentual quanto de água tem por folha. Então, obviamente, a planta que está mais estressada vai ter menos um percentual menor, e quem está mais hidratado vai estar mais próximo de 100. Valores abaixo de 60% já são comprometedores da fotossíntese. Então, normalmente, o fator normal está em 70% para um aproveitamento nativo, natural, a 80%, 85%, 90% ambientes irrigados, né? Ou recém ou pós-chuva. Né? Isso acontece muito. Essa metodologia foi criada por Vertley em 1950, e até hoje sempre foi replicada por vários autores, tem adaptações e tal, mas eu sempre gosto de citar as metodologias mães, né? Aquele cara a pessoa que criou a metodologia. As adaptações eu posso até citar, mas eu posso, a metodologia se criada por tal, modificada por Beltrano. Inclusive, nós, no laboratório, nós modificamos essa metodologia. Mas eu sempre cito o Vertley como a literatura mãe do teor relativo de água. Em alguns lugares você vai encontrar também conteúdo relativo de água, mas isso é bobagem. O teor conteúdo vai estar na mesma coisa aqui no caso. Tá? Para a parte de trocas gasosas, nós trabalhamos, via de regra, com um aparelho chamado de IRGA, ou Infrared Gas Analyzation. Aqui, traduzindo, analisador de gás polifravermelho. No caso, um analisador portátil. Tem uns que são de bancada, você tem que levar o vegetal para a bancada para avaliar. Tem uma praga aqui que apareceu, que não deveria aparecer aqui, mas, enfim, relevem, tá? Então, ele tem luzes rosas e luzes azuis. As luzes azuis estimulam a abertura dos estômatos, e as luzes rosas, elas vão excitar a clorofila, tá? Então, tem duas cores de luz que servem para estimular e abrir os estômatos, né, para fazer fotossíntese. Então, tenho como calcular fotossíntese, condutância enxomática, transpiração, concentração interna de CO2. Paro aqui. A partir daí eu começo as minhas correlações, como AE aqui, tá vendo? AE. Então, fotossíntese e transpiração. Então, eu calculo a eficiência do uso da água, ou seja, quantos mols de carbono estão sendo fixados para cada mol de água que está sendo saída. Eu esqueci de dizer isso aqui. A fotossíntese é a fixação de carbono. Então, mols ou micromols de carbono que são fixados. Condutância enxomática é tudo, seja carbono, água, outro gás qualquer, que passa pelo estômago, ele calcula tudo. Então, a condutância enxomática é sempre muito maior que todas as outras, porque ela passa tudo. A transpiração tem um sensor só para... Então, assim como a fotossíntese é só o sensor de CO2, assim como a transpiração vai ser só o sensor de água, vapor da água, tá? Então, ele vai calcular só a saída do vapor da água. E aqui tem também a concentração interna de CO2, quanto está entrando de dióxido de CO2, você sabe pela câmera quanto está entrando de CO2 e quanto está saindo. A diferença dele é a concentração interna de CO2, quanto está ficando dentro da folha, tá? E começam as relações. Então, a eficiência do uso da água é A sobre E, fotossíntese dividido por transpiração. Então, quanto de CO2 está sendo fixado para cada molécula, ou mol de água está sendo saído também, tá? Essa relação aí. Em termos práticos de em campo, o que significa isso? Faltou até dizer o seguinte, isso aí é eficiência instantânea ou intrínseca do uso da água, tá? Daquele momento específico ali, pontual. Em campo, nós calculamos o seguinte, quantas gramas de carbono são fixadas, quantas gramas de material tem fresco aqui, ou melhor, seco, e quantos litros de água eu gastei para produzir aquela grama de material, tá? Ou qual o peso final do meu vegetal? 50 quilos. Beleza, um exemplo, tá? Quanto de água eu tive que disponibilizar para o vegetal para que ele produzisse 50 quilos daquela matéria seca? Deu para entender? Então, isso aí é preciso usar água em campo, mas aqui no laboratório nós temos pontual, né? Que é
eficiência instantânea do uso da água. E aí tem uma crítica que eu vou fazer já já. Inclusive, eu fiz para mim, né? Deu o maior problema lá para outros professores quando eu falei sobre isso. Porque normalmente nós fazemos, só para terminar essa parte aqui, é feito diariamente, normalmente no vegetal, ou pontual, por exemplo, a cada 3 meses, a cada mês eu vou fazer, vou avaliar o vegetal por 3 meses e a cada mês eu vou fazer uma avaliação. Beleza, uma avaliação uma vez por mês e depois compara as 3 para ver evolutivamente o que aconteceu com o vegetal. Não, então, também pode ser feito via curso diário. Assim como a parte hídrica lá, eu quero ver como é que funciona a abertura dos estômagos. Então, vou ter mostrar um resultado já já para vocês. Então, você, com esse curso diário, você determina qual o maior horário de demanda evaporativa daquela planta, daquele vegetal. Normalmente fica entre 10 e meio-dia. Naquele ciclo lá das 2 horas, fica entre 10 e meio-dia. É o horário que a planta está com os estômagos mais abertos e trocando mais gases, tá? Horário perigoso para o vegetal. Tem que analisar que ele está sob estresse. Então, não necessariamente é uma coisa boa estar no horário de maior demanda evaporativa. É bom quando você tem água, tem reserva para queimar. E quando você não tem? Você vai entrar em estresse, tá? Normalmente é feito na segunda folha das dicotiledôneas ou na folha mais 2 da monocotiledôneas, que é a mesma coisa, só que nós chamamos de monocotiledônea, nós chamamos de folha mais 1, folha mais 2, folha mais 3. Mas na dicotiledônea não, folha 1, 2 e 3, né? Só para diferenciar uma coisa da outra, tá? Eu vou falar sobre isso já já, sobre essa AE aqui, preste atenção, tá? Vou falar sobre as outras possibilidades. Eficiência quântica, né? Trabalhando aqui com a excitação da fluorescência, né? Então, eu trabalhando com um fluorômetro. Existem vários modelos, esse aqui é um modelo portátil, que você levar a campo. Então, eu tenho que deixar aqui, colocar a pinça, deixar esse fotoassimilador, esse aparato fotossintético aqui, dormindo 20 minutos. Nesse caso aqui, nós preconizamos 30 minutos, que é esse equipamento, ele vai emitir um raio de luz que vai excitar a clorofila e vai dar uma resposta. Se a resposta for menor que 0,6, ou seja, o tempo de resposta do aparato fotossintético for menor que 0,6 de fluorescência, esse vegetal está sob estresse. Tá? É a mesma coisa lá do TRA. Todos esses parâmetros têm limites, você vai ter que estudar esses limites. E são equipamentos caros, porém, que nós temos na universidade, então estão disponíveis, você pode entender? É só agendar. Então, essas pinças, elas conseguem deixar aquele local lá sem luz nenhuma, então ele vai estar em repouso. Então, do nada, você emite um feixe de luz, esse feixe de luz ele vai acordar o aparato fotossintético. Se não tiver resposta, aquele vai estar sob estresse. Se tiver uma resposta rápida, é porque tem água, tem aparato, ele está dando uma resposta já fotossinteticamente falando sobre ênfase daquele estímulo luminoso. Com mais rápido e com de maior intensidade de absorção de luz ele for, melhor o vegetal está, ou mais adaptado o vegetal está. Veja que, como eu falei para vocês, né? A gema apical, folha 1, folha 2. Então, par de folha 1, par de folha 2. Então, nós fazemos as avaliações fisiológicas sempre na folha 2 ou 3, ou no terço médio superior, como eu falei para vocês, tá? E ele é feito no mesmo prazo que a gente faz o IRGA. A gente sempre faz 20 minutos antes do... Ou melhor, você faz ele antes do IRGA e depois você trabalha com o IRGA. O segredo é o seguinte, e aqui não tem horário, depende da hora do dia, o importante é que você faça. Porque não quer dizer o efeito do estresse, e sim se aquele aparato está responsivo ou não à luz, se ele está ou não sob estresse, independente da hora do dia, tá? Obviamente que na hora de maior demanda ele vai estar um pouco mais estressado, mas para a gente pouco importa, a gente quer saber se o aparato está vivo ou não. Pigmentos, então, as clorofilas, né? Eu tenho métodos alternativos, que são os métodos não destrutivos, como o medidor de índice de luz de cor verde, que nós forçamos a barra para clorofila total. Não existe esse termo clorofila total, não destrutivo, ainda não. É um índice de refração de cor verde. Então, você coloca lá, dá um bipzinho, e ele diz, olha, aqui tem refletindo uma concentração de X moléculas de cor verde. Ele capta só a cor verde. Como nós trabalhamos com cloroplasto, né, obviamente ele vai dar um valor em função da clorofila. Mas se o seu plastídeo for diferente, como xantoplasto, leucoplasto, eritoplasto, você vai ter que mudar a formatação dele aí para trabalhar com outro plastídeo e determinar qual o espectro de cor que está absorvendo a luz, tá? Então ele é portátil, existem outras marcas, inclusive uma Falker, que é uma marca nacional, que é um clorofilômetro super legal também. Bem mais barato que o da Cômica Minolta,
né? Isso é super caro isso aí. Mas nós temos aqui no SECA também. E nós trabalhamos a avaliação na folha, aquela folha que a gente fez o IRGA, fez a fluorescência da clorofila, a fluorescência da clorofila, e faz também esse índice espalho naquela folha 2 ou 3, e na planta toda. A gente trabalha na folha e na planta toda, que fazia a média aí. Eu coloquei uma média aqui de 10 leituras por folha, mas a gente às vezes até vai mais, né? Porque é bem rápido. Você vai, cada vez que você aperta ali, ele faz uma avaliação, né? E salva um valor, você tira a média depois e anota o valor da média. O valor da média. Inclusive, esse aí é um método super manual, assim, meio manufaturado, tudo, sabe? Muito meio, assim, vamos dizer, metódico não, mas você tem que anotar, ele não salva, não faz backup dos dados. Os mais modernos hoje em dia tem microchip, tem micro SD, faz comunicação Bluetooth, enfim. Tem a Anaconda que faz isso também, né, da Minolta, mas é super caro, como eu falei, mais caro. Existem outros mais rentáveis economicamente, né? E tem um método tradicional, que é o método picote. Eu tenho que é um método destrutivo. Eu picoto a folha, né, aquela parte, eu peso 0,1 grama, né, dessa folha, depois eu picoto ela todinha, depois eu coloco ela no extrator, aqui eu estou usando esse aqui, a acetona, a 80%, ou o álcool, a depender da metodologia. Desculpa, pessoal, esse aqui é de Stenthaley Bushman. Então, esse aqui é álcool PA. Essa metodologia aqui do Stenthaley Bushman em 2001 é com álcool PA, tá? Então, pega o álcool puro para análise, você está lá 95% de pureza, coloca no tubinho 10 ml, coloca a amostra e aí você vai ver a metodologia e faz isso aí. Nas aulas presenciais, quando eu tenho prática, isso aqui é questão de prova, né? Vocês vão explicar essas metodologias. Daí eu vou calcular, em função desse extrato aqui, que vai ficar 24 horas na geladeira e tal, levar para uma cubeta, depois eu levo para lá para um espectrofotômetro, para ver o espectro de luz, e eu calculo a clorofila A, clorofila B, clorofila total, carotenoides em relação a B, né? Então, a clorofila A e B, a clorofila A é o filé, né? É aquela que eu falei para vocês lá na parte de luz, mas é a que produz mais fotoassimilado, mas é a mais cara também para ser produzida. Já a clorofila B é uma que produz um pouco menos, porém ela é mais tolerante aos fatores ambientais, que a A é super sensível. Excesso de luz, excesso de temperatura, ela desnatura. Ela morre, a enzima, tá? Já é uma proteína, porém, uma enzima, né? Com função enzimática. O carotenoide, que eu já falei para vocês, isso aí, ela é a caceteira, velho. Aqui ela se reconstitui, ela é feita para proteger o aparato fotossintético. Então, quando eu tenho um vegetal que está sob estresse e ele tem muita clorofila A, então aquele vegetal é muito tolerante, tá? Então, mesmo sob estresse, ele tem muito aparato fotossintético em clorofila A. Então, ele é caceteiro, ele está fazendo outro método para não ficar sob estresse. Ou, putz, esse vegetal aqui, ó, caiu, tá vivo, porém, ele caiu clorofila A drasticamente, tem um pouquinho de clorofila B e tem muito carotenoide. Qual foi o método dele? Ó, para consumo de alta, né, clorofila, de alto fotossimilado, vamos sobreviver. Então, bota o carotenoide lá em cima, que vai proteger a gente aqui, a gente vai sobreviver, porém, com baixas taxas de fotossíntese. São métodos que vocês vão estudar por fora, obviamente, mas que são métodos super legais de se estudar e ajuda muito na interpretação dos dados. E os solutos orgânicos, né? Como eu falei para vocês, nós fazemos nas folhas, então aqui eu tenho um extrato de folha, tá vendo? Ou fazemos na raiz. Aqui estou um experimento de salinidade. Esse aqui tem uma solução salina, com uma solução nutricional de Hoagland, com sal, um exemplo, tá? E aí nós tirávamos o sistema radicular e pesava 1 grama desse material e congelava em nitrogênio líquido. Depois nós fazíamos o extrato e fazíamos uma porrada de análise. Muita análise. A gente fazia folha e raiz. O mais comum que nós trabalhamos é o carboidrato, sólulos totais, de Bois, o Bradford, que é famosíssimo pela sua proteína, né, que descobriu os processos que descobriu que existia proteína no vegetal. A gente pensava que não existia, era só animal, mas descobriu a proteína no vegetal e como avaliá-la, né? Aminoácido, ou seja, interessante uma coisa, né? Que o cara que descobriu primeiro a proteína, e a proteína é feita por aminoácidos. Nós não tínhamos metodologia para fazer a avaliação de aminoácidos, só do grosso, tá? Mas o aminoácido, a proteína é feita por aminoácidos. Isso são só em 95 foi a primeira metodologia para avaliação. Recente, né? Então, até então era só proteína, tá? E a proteína livre por Bates, né?
A prolina livre, que eu falei para vocês que a prolina é um aminoácido de indicação ao estresse, então nós trabalhamos sempre com a prolina. Quando você tem grana, você vai para enzimas oxidativas, glicina betaína, né? Outras coisas, mas isso aqui são experimentos que dá para você fazer o mínimo e ficar bem na fita, sabe? Assim, não vai faltar nada, né? A não ser se você tem muita grana, faz proteômica em tempo real, faz análise de expressão de proteína em tempo real, entendeu? Leva lá para o termociclador, taca ali bases nucleotídicas e vai avaliar a expressão de proteína, desenhar a proteína que está sendo expressada, né? Isso aí é um pouco do que o Jupará, a professora Marília faz lá, de certa forma, mas é uma das vias de estudo da fisiologia vegetal, né? Da fisiologia de essências também. Trabalhar com biologia molecular. Só que é super caro, né? E no momento não é propício para isso. Na minha tese eu usei, mas era, como eu falei, cada análisezinha dessa que mandava para o Japão, que quem faz muito mais barato é o Japão, né? Aqui no Brasil é 10 vezes mais caro em São Paulo, Minas. Mas no Japão, tipo assim, cada amostra era entre 80 e 100 reais. A amostra aqui custa 800 reais, 500 reais. Na época do meu doutorado. Que deve estar muito mais caro hoje em dia. E, inclusive, o Gauss manda, o Renan manda, a Marília e o Jupará mandam para fora, para outros países. Isso é muito mais em conta, a resposta é super rápida. A demora é só chegar o material lá. Quando o material chega lá, eles mandam super rápido para a gente. Ou então você já manda os dados. E manda os dados, manda a proteína, eles desenham a proteína, multiplicam e mandam o feedback para a gente aqui. Tá. Então, o método estatístico tem que ser muito preciso. Tá? Qual análise estatística você vai fazer? Você tem que lembrar lá da estatística geral e da estatística experimental que você pagou. Se você, professor, não paguei bem, volte, velho, vai estudar. É importantíssimo para você manjar bem de estatística. Então, primordial, você tem que ter na sua análise de variância. Se a distribuição é normal ou não normal, enfim, se ela se enquadra em algum modelo, é de história. Tem variáveis que não estão dentro da distribuição normal. Em especial quando se trata de estresse, que você muda completamente o comportamento de uma variável. Mas, via de regra, grande maioria se enquadra dentro da distribuição normal. Depois você vê nas variâncias, você vai ter que escolher um teste condizente com seus resultados. Grande maioria, em teste de comparações de média, nós utilizamos o Tukey, né, a 5%, quando eu tenho mais de duas variáveis. Se eu só tenho duas variáveis, eu trabalho com um teste F. Se eu tenho mais de duas variáveis, eu trabalho com outro teste, no caso, o teste de Tukey. Mas, dependendo da variável, se for excesso de concentração de alguma coisa, dias, né? Concentração de dias, 0, 3, diário 3, 6, 9, 12, 15, né? Então, eu tenho que fazer regressão linear. E aí eu tenho que mudar, vejo qual é o método mais indicado para cada variável. Inclusive, o professor Pimentel Gomes, o professor, a gente segue, como é que Paulo Vanderlei, tantos outros, recomendam melhores métodos para tipos de variáveis específicas, tá? Então, estude sobre elas. Professor, eu não tenho acesso ao Pimentel. Veja outros artigos. Professor, eu quero trabalhar com estresse hídrico em, sei lá, em Catingueira. Inclusive, eu acabei de pegar semente aqui e vou levar para o SECA para fazer experimento. Então, essa Catingueira aí, quais são, ver se eu tenho alguma coisa estudada, número de folha, talvez estudar quais são as variáveis mais estudadas, se dá para fazer ou não com aquelas sementes, ou enfim, com aquelas músicas que eu tenho trabalhado, para fazer o resultado estatístico final. Você tem que manjar de um bom software estatístico. Então, às vezes, nem sempre é o melhor, é o que eu domine mais. Tem que dominar mais. Eu tenho que dominar por inteiro aquele software, assim como o Plotter, né? O criador de software. Né? Eu uso o Sigma Plot, mas tem gente que gosta mais do R, do Origin, tanto faz. Contanto que você tenha uma bom default, uma boa saída. Contanto que não seja o Excel. Excel é um ótimo planner, né? Um planilha eletrônica sensacional, mas não é bom para gráficos. Saiam do Excel, fui no Excel. Abram a sua mente, saiam da caixinha, vão buscar outros softwares. Isso é muito importante para a tua vida profissional, tá? Abre muitas portas para vocês. Quando o delineamento experimental, via de regra, nós temos que trabalhar com solução nutritiva, né? Exceto o hídrico, todos os outros estresses que eu trabalho, direto ou indiretamente, têm uma relação com solução nutritiva. Estou usando exemplo aqui de solução nutritiva para um experimento nutricional, que eu tenho supressão de elementos, eu tenho uma solução nutritiva completa, menos nitrogênio, menos fósforo, menos potássio. Então, essas aqui são as soluções. Ok. Mas, normalmente, nós trabalhamos com essa solução aqui, do Hoagland e Arnold.
E eu posso introduzir um sal, posso utilizar ela para um experimento luminoso que tem baixa luminosidade, né, pouquíssima luz, mas tem a baixa, então o vegetal ele não tem como absorver muito elemento, porque não tem luz, não tem fotossíntese, então eu coloco já o elemento disponível com mais facilidade para o vegetal, entendeu? Então trabalha com a solução, então, ou então quero enriquecer aquela solução com metal pesado para ver a resposta no vegetal, então é uma solução que a gente usa muito, né, em campo. E em laboratório também. Outra coisa que você tem que fazer é fazer um diagnóstico ou um levantamento, um registro diário das alterações dos fatores meteorológicos. Então, temperatura, está aqui em vermelhinho, ó, temperatura, a umidade relativa do ar e o cálculo em função dos dois. Existe um método Vianello, você calcula o DPV. DPV acima de 2,5 é DPV ruim para o vegetal. É muito estressante para o vegetal já. E nós vejamos que nós chegamos próximo a 5 aqui, ó, 4. Tem casos letais próximos a 6. Então, se eu tenho valores próximos de 4,5 ali, é um valor quase letal para muitas espécies não tolerantes. Plantas temperadas não toleram DPV muito elevado, tá? Então, saber estudar variáveis meteorológicas te explica muito a resposta do vegetal. Então, busque também estudar fatores meteorológicos, tá? Então, aqui é um exemplo de um curso diário. Isso aqui é um curso diário da fotossíntese, né? Veja que é em micromol de CO2 por metro por segundo, com o IRGA lá que eu mostrei para vocês. Então, a primeira análise, de 6 da manhã a 6 da noite. De 6 às 8 da manhã, então, de 8 às 10, de 10 às 12, 12 às 14, 14 às 16, 16 às 18. Veja que o restante do tempo não tem luz. Se é fotossíntese, troca gasosa, então você faz enquanto tem luz, né? Então, veja que o pico, eu falei para vocês, de 10 às 12, normalmente tem todas as espécies, normalmente é o padrão para máxima fotossíntese que nós encontramos na natureza, né? E aqui, um ciclo padrão de fotossíntese ao longo do tempo, né? Então, essa aqui eu estou avaliando continuamente. Esqueça esse vermelhinho e esse verdinho aqui. Pensem só no azul. Isso aqui é um comportamento normal de distribuição de uma planta controle. Ó, tá vendo? Para fotossíntese, para condutância estomática, veja o seguinte, que aqui é em micromol, tá vendo? Vou botar aqui para vocês, ó. Fotossíntese é micromol, tá? 1000 vezes de mol, tá? Ou melhor, 1 milhão de vezes de mol, né? Abaixo, dividido por 1 milhão. O milimol, que são divididos por 1000. E aqui eu tenho um mol, ou seja, é 1 milhão de vezes maior que a concentração da fotossíntese, porque passam outros gases, não só o CO2. Tá? Por isso que a condutância estomática é em milimol, em mol geral, nem milimol, é mol de água aqui no caso, né? De água não, mas são todos os gases, né? Você dá de um mol de água aqui. Concentração interna de CO2, em micromol também de CO2 metro por segundo. E aqui vem o que eu falei para vocês, a eficiência do uso da água, ou a AE, tá? Mas vem uma crítica para vocês. Para mim, na verdade, né, que eu já passo essa crítica para vocês, para que, caso vocês entrem nesse meio aqui, enveredem por esse meio, não cometam os nossos mesmos erros, como o meu erro, já fiz muito isso. Maximize o potencial das suas avaliações e resultados, ou seja, use tudo que você tem, cara, tudo, porque no caso lá, né, especificamente, ó, eu tenho, preste atenção aqui, eu tenho, ó, AEGSCI, então, fotossíntese, transpiração, condutância máxima e concentração interna de CO2. Mas a relação eu só tenho AE, que é a fotossíntese pela transpiração. Então, eu tenho a eficiência do uso da água. Mas a fotossíntese pela condutância estomática é a eficiência intrínseca do uso da água. Tá? Quanto de fato de CO2 tem em relação a todos os outros gases eu tenho? Tá? Da mesma forma, A por CI é eficiência de carboxilação. Quanto de fotossíntese está sendo fixado, quanto carbono está sendo fixado para a quantidade que tem lá dentro. Então, são variáveis que você tem que fazer e dão mais resultados, cada vez mais. Então, eu simplesmente tirei, né? Eu disse, não, estava muita coisa na minha tese, nas minhas coisas, eu não vou tirar. E aí eu, perdi dados, nem publiquei, para falar a verdade, perdi muita coisa. Então, e eu não vou fazer um recorte para publicar no resumo só 12 ou 13 variáveis. Você acaba perdendo, de fato, essas variáveis. Não vale a pena. Use tudo, deixe de mimimi, escreva tudo. Professor, mas o meu PIBIC
Só tem 4 páginas. Beleza, mas maximiza, velho. Aprenda a usar muitos resultados, sintetizar, usar poder de síntese para escrevê-los, tá? Tá, isso aqui é o seguinte, eu dizia o seguinte, você tem que maximizar e tornar os teus parâmetros, que tem, como eu falei para vocês, tem parâmetro de crescimento, parâmetro de relações hídricas de trocas gasosas, parâmetro de fotossíntese, pigmentos fotossintéticos e eficiência quântica do fotoestimadores, que é o FVFM, que é a parte de fluorescência, daquele equipamento que você faz o aparato fotossintético dormir com uma pinça, né, que eu falei para vocês, solutos orgânicos e inorgânicos. Isso aqui, inorgânicos é porque está trabalhando com sal. Isso aqui é com um experimento com salinidade. Né? Inclusive tem aqui, ó. 100 milimol de NaCl, por isso que tem os inorgânicos. Normalmente não trabalha com inorgânicos em hídrico, né? Só salino e alguns nutricionais e alguns metais pesados. Metal pesado a gente também trabalha com, dependendo da fonte do metal pesado. Se for petróleo, óleo, nós temos que trabalhar com hidrocarbonetos. Né? Aí é outro soluto inorgânico que também entra aqui, tá? Então, trata ou transforma o teu resultado de forma interessante, que fique acessível, que fique legal de ser visto. Esse gráfico aqui eu vou tentar ensinar para vocês aqui no final da disciplina. Na próxima aula, se der, eu posso fazer alguém que tenha resultados aí de vocês, tragam para cá que a gente faz alguma coisa do tipo aqui para vocês, tá? Já fica de brinde para você. Aí você vai ter que instalar o Sigma Plot, né, e tal, mas seria legal se vocês puderem, a gente pode fazer uma aula rápida de SysVar, né, faz o tratamento estatístico dos dados, forma os gráficos e tudo mais. Faz parte da disciplina, sim, porque eu pedi para vocês escreverem um artigo antigamente, né, então, com os dados que mandaram para vocês. Não é para publicar. Agora, quem já executava, lembra que eu falei para vocês, executa o experimento, traz os dados, a gente trata os dados aqui, seria perfeito, mas só na parte prática futuramente, um dia, se Deus quiser. Né? Tá terminando já, tá? Travou? Travou? Oxi. Aqui eu estava mostrando quais são os fatores de destaque, né? Então, ou seja, uma coisa que fique complexo para você. Tem que ser complexo para mim, para que eu queime as pestanas para tornar aquele complexo assimilável para quem é especialista, e depois traduzível para quem não é, traduzido para quem não é especialista. Então, de fato, tem que ser complexo mesmo, a pesquisa tem que ser complexa. Ela é complexa, porque se não fosse complexa, qualquer pessoa do meio empírico faria. E às vezes o empirismo não é capaz de explicar aquilo. Você precisa de alguma coisa técnica mesmo. Não é que tem que ser difícil. Desculpa, acho que não esqueci mal. É difícil, porém nós temos que torná-la prática, tá? E fácil para as pessoas que não são especialistas. Então, aprenda a contextualizar suas interpretações, tá? Não adianta só você colocar um resultado lá e, bom, acabou. Alterou, subiu, diminuiu, aumentou e reduziu, tá? Outra coisa, para com esse negócio de melhor, tá? Não existe qualitativo em ciência exata. Ciências humanas, beleza, mas ciências exatas, engenharias, se não for uma área das humanas, via de regra, você vai trabalhar sempre com maior, menor, nunca melhor, pior, tá? Normalmente a gente não trabalha aqui o melhor resultado, não, é o maior resultado, tá? Então, aprenda a tornar o teu resultado interessante, para que a pessoa tenha interesse em ver tua pesquisa. Tá, aí vem a pergunta, né? O que fazer, né? Então, aprenda a traduzir seus resultados, que é muito complexo para você, e tem que ser para você, inicialmente, você vê aquele mareado com coisas. Transforma em alguma coisa simples para que as pessoas consigam entender aquilo ali e tornar o seu trabalho legal, tá? E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês entendam e espero que vocês também fiquem com dúvidas, né? Obviamente, porque a dúvida é prova que você assistiu, que você tem alguma coisa para contribuir a mais também com a gente aqui, porque no processo de troca, né? Eu sempre tento melhorar para as próximas turmas e as trocas de vocês me ajudam muito a melhorar, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, beleza? Até mais.